Será feito um estudo em cima de um livro chamado Caminhos para a Cura Interior, do Trigueirinho, no qual nós vamos pegar um texto e vamos ler e fazer uma colocação referente a terapias e como poder curar definitivamente esse desequilíbrio. Então nós temos um texto que vem uma pergunta: como agir diante das doenças? Quando uma enfermidade faz parte da programação do indivíduo, nenhum remédio pode impedir que ela se manifeste. Se ela não vier de uma forma, manifestar-se-á de outra, mas é inevitável. Por outro lado, além dos seus conhecidos efeitos no plano físico, o uso de remédio ou de vacina tem um papel tipicamente psicológico. Ao crer na sua eficácia, o indivíduo considera-se imune àquele desequilíbrio, tornando-se assim menos vulnerável a ele. A vacina exerce funções psicológicas, mesmo quando aplicada em crianças, pois o ato de submeter-se a ela tem influência em seu subconsciente, que é vivo e muito antigo, e não corresponde à idade cronológica do ser encarnado. Além disso, estando o subconsciente dos pais tranquilizado, a criança recebe imediatamente sua emanação devido ao vínculo existente entre eles. Se, no entanto, todos se considerassem imunes e confiantes na sabedoria da lei, que a tudo equilibra, fariam o necessário trabalho de harmonização com o universo e com suas leis, e daí por diante poderiam estar dispensados de passar por certas provas. Ficariam entregues às forças positivas e à graça, que sempre está pronta a descer, vinda das dimensões superiores da vida. Já nos primeiros anos da infância, em certos casos, a febre pode ajudar o trabalho de adaptação do eu superior ao seu novo veículo físico, através de uma febre ou eu interior. O eu interior pode estar tentando expulsar substâncias para ele indesejáveis e, portanto, cada caso de enfermidade infantil deve ser observado atenta e intuitivamente. Uma febre pode ser necessária e, nesses casos, deve ser cortada quando chega a um ponto em que pode degenerar em estados mais agudos. Veja que eu citei, em cores amarelas, as partes no qual eu vou focar mais. Aqui eu vou focar dois processos interessantes, que é o remédio ou terapias, que no caso mais se leva ao meu ponto de vista, àquilo que eu desenvolvi. Eu não vou explicar todo o meu processo, de como eu passei por tudo isso, como eu levei depois a buscar terapia, mas eu vou mais para a finalização. Eu tinha alguns processos de rim, de estômago, etc., e me levou a desenvolver
as terapias, né? É uma terapia que eu mesmo desenvolvi. Mas eu queria fazer um comentário a respeito dessa primeira frase. Quando uma enfermidade faz parte da programação do indivíduo, nenhum remédio pode impedir que ela se manifeste. Se ela não vier de uma forma, manifestar-se-á de outra, mas é inevitável. Então, existem algumas doenças como o resfriado, a gente abaixa um pouco a imunidade, você pega um resfriadinho, pega um outro tipo, porque os vírus quase todos eles estão em nós, né? Todos eles estão em nós e às vezes a pessoa, através de algum processo psicológico, abaixa assim o seu ponto de imunidade, e afeta o físico, o emocional, e aí a doença se manifesta. Importante aí, nesse caso, é a pessoa estar sempre com domínio da mente, focado para cima, focado no ser interno, focado no alto. É isso. E quando você toma um remédio por uma gripe, por um resfriado, isso aí rapidamente já se dissipa, porque, ou então faz terapia, no caso que eu faço mais tonificação e sedação, trabalhando com meridianos, mas fazendo a autoterapia, a pessoa fazendo em si mesmo, né? Que é um trabalho não só para esses processos simples, mas também é um processo mais agudo, que depois eu vou falar no próximo texto que está citado. Então, essas pequenas doenças, elas podem ser, assim, através de terapia, através de remédios, ser sedadas. Mas existem algumas que fazem parte do teu processo kármico. Aqui a gente vai entrar em assuntos que já não é comum à sociedade, né? O que é o karma? E o karma, quando você fala, não é o karma dessa vida, é a karma de uma outra vida. Então, muitos processos no qual eu cometi numa vida passada, alguns erros, e nessa vida se manifestou. Exemplo, vamos supor que eu tenha eu vou contar assim, vamos supor um passo a passo, como se pode, alguma coisa cura, né, nessa mesma, e a outra vai necessitar de um processo diferente. Exemplo, eu tenho um problema de estômago, um problema vamos dizer assim, no pericárdio. Essa parte pericárdio eu não vou explicar porque está relacionado à medicina chinesa. Então a pessoa tem vamos dizer, diretamente ao coração, tem um processo de fígado e indiretamente a pessoa não percebe que está relacionado ao rim. A pessoa faz lá um trabalho sobre o fígado, sobre o estômago e vai sedando. E fez uma terapia, tomou um remédio e passou. Só que ali a pessoa percebe que alguma coisa não está equilibrada. Alguma coisa não está equilibrada e aí a terapeuta faz um trabalho em cima, faz moxa, faz massagem, faz acupuntura, faz autoterapia, toma remédio, homeopatia, etc, etc, e não funciona. E não, a pessoa não tem como, não está relacionado com o rim e não consegue equilibrar aquilo. Esse procedimento não acontece porque esse desequilíbrio não está no seu plano físico. A origem, a essência dele, a origem dele não está aqui. Então não adianta querer curar, achar que vai curar com terapias, com remédios, nesse processo. Nesse processo não vai. Não tem como curar, porque a origem dele vai ser, você toma um remédio, você faz uma terapia, faz uma massagem e ele ceda, diminui, passa alguns dias e retorna, porque ele não está no plano físico, não tem como curar por aqui. Então teria que ver
uma análise mais apurada, aí o terapeuta teria que ter um pouco mais de intuição, né? Um pouco mais observar o que é que você mesmo, se você está fazendo uma autoterapia, você pode se auto-observar. Vamos supor que eu me observo, eu faço autoterapia, eu me observo que eu tenho esse desequilíbrio do rim. O rim, dentro da medicina oriental, né, está relacionado com o elemento água, rim, bexiga. E isso é purificação. Bom, então se eu observo que eu tenho um problema de purificação, como é que eu vou fazer para equilibrar isso? Seria uma auto-observação. A pessoa faz lá uma técnica, um relaxamento e começa a observar o que é que ele está cometendo errado, no qual ele não está purificado, ou está criando, né, está alimentando aquele desequilíbrio. Às vezes pode ser que a pessoa está com uma vida um pouco desregrada através de alimentação, desregrada através de a vida, por exemplo, a vida emocional, emotiva, os extremos relacionamentos com outras pessoas, ou relacionamentos amorosos, assim, de alto nível de trocas de energias. Isso aí que normalmente a relação entre um casal ele tem a função de procriação, outro ou kármica mesmo, mas ali teria que resolver qual seria. Bom, seria caso a caso, né? Mas é um processo que se manifesta em outra vida e que nessa vida você sente que existe um detalhe que está alimentando aquilo. Então tu teria que observar, estudar, analisar e evitar continuar repetindo aquela atitude. Quando você cessa aquela atitude, aquilo já começa a cessar. É lógico que, como é um processo que já vem de outras vidas e vai depender dos anos em que a pessoa cometeu, aquilo vai ainda levar algum tempo para dissipar. Então a pessoa necessita assim continuar com a terapia, com os remédios e vai. Aí sim, com esse segundo trabalho, que é um trabalho mais de uma cura interna, né? Uma cura que você vai procurar lá interiormente a origem daquilo, a origem daquele processo, daquele desequilíbrio, é que vai acontecer a cura, né? Eu citei um trecho mais para baixo aqui, que deixa eu pegar aqui, ó. Se, no entanto, todos se considerassem imunes e confiantes da sabedoria da lei, que a tudo equilibra, fariam o necessário trabalho de harmonização com o universo e com suas leis, e daí por diante poderiam estar dispensados de passar por certas provas, ficariam entregues às forças positivas e à graça, que sempre está pronta a descer, vinda das dimensões superiores da vida. Bom, se todos se considerarem imunes e confiantes da sabedoria da lei, né? Então, aí já vem um processo, uma caminhada um pouquinho maior, que aqui só vou fazer uma citação para não confundir muito a mente das pessoas. Essa citação já é algo mais a pessoa estar numa busca interior e ele consegue a lei. Então onde vem a lei? A lei você pode conseguir através da tua alma. Mas aí você teria que escutar a voz da alma, né? Então, através de uma meditação, através de um silêncio profundo, através de uma vigília, você escutar o que a alma quer. Então, ela vai, mesmo você tendo uma doença, alguma coisa assim, ela pode te indicar, olha, o teu processo de cura, o teu processo de alinhamento, você vai ter que tomar uma ação, você vai te desapegar daquela atitude, uma atitude negativa que vai alimentando aquele desequilíbrio. E ela vai dizendo a teu ser interno, ela vai, olha, siga esse caminho, né? Siga esse caminho.
Eu não vou me aprofundar porque isso aí já é um assunto que sai completamente, é um pouco fora do nosso do processo aqui de terapias e remédios e outras técnicas, né, que são auxiliares no caso desse que está mais conectado com esse plano mais profundo de vidas passadas e consequências que eu cometi em outras vidas e aqui agora aqui está se manifestando no plano astral e está ocasionando esse desequilíbrio. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado.